Eu nunca pensei que um joguinho na internet pudesse acabar com tanto da minha vida. Sério, até então parecia uma coisa boba, algo que muita gente fazia só por diversão, um passatempo rápido. Meu nome é Mariana, tenho 26 anos e moro em Recife. Trabalho como assistente administrativa numa empresa pequena, faço horário certinho, sempre tento me organizar para dar conta da vida. Nunca fui do tipo que se metia em problemas ou gostava de correr riscos grandes. Mas aí, tudo mudou quando eu conheci o Tigrinho. Tudo começou numa tarde qualquer, estava meio cansada do trabalho, estressada, sabe? Aquelas coisas do dia a dia, pressão, cobranças. Entrei no celular para dar uma relaxada, fui vendo vídeos e acabei caindo numa propaganda de um joguinho chamado Tigrinho. Aquele tipo de jogo que promete ganhar dinheiro fácil, só girando uma roda, algo que parecia simples e até divertido. Pensei comigo mesma, vou tentar só para ver como é, uma vez só, rapidinho. Prometi para mim mesma que não ia virar vício, que só ia ser uma vez e acabou. Só que não foi assim. Na primeira vez que joguei, confesso que senti uma mistura de medo e empolgação. Era uma coisa nova, eu nunca tinha mexido com apostas online, não entendia muito bem como funcionava, mas o site era bem fácil de usar. Lembro que girei a roda com a expectativa de ganhar alguma coisa, e não deu muito certo, perdi logo a quantia que tinha apostado, que nem era muito. Achei ruim, claro, mas no fundo pensei que era só uma questão de sorte. Naquele momento, a ideia de que podia ganhar alguma coisa fácil ficou grudada na minha cabeça, sabe? Nos dias que seguiram, não parei de pensar naquela roda girando. Era como se uma vozinha insistisse, só mais uma vez, você pode ganhar. Não parecia perigoso, não para mim. Eu continuava repetindo que era a última vez, que eu não ia deixar aquilo virar um problema, que era só uma distração para tirar o estresse do dia. Mas foi justamente aí que o problema começou. A curiosidade virou vontade, a vontade virou necessidade. No começo, eu tentava me controlar. Dizia que ia apostar só em finais de semana, quando tivesse um tempo livre, sem misturar com as contas ou coisas importantes. Só que não funcionou. Muitas vezes, no meio da semana, dava um aperto no peito e eu pegava o celular escondido, jogava escondido, sem contar para ninguém. Tinha vergonha até de admitir para mim mesma que aquilo estava começando a me dominar. Minha cabeça começava a pensar só no tigrinho. No trabalho, eu ficava distraída, pensando na próxima aposta, tentando lembrar se tinha dinheiro na conta para colocar mais crédito no site. Era um ciclo que eu não conseguia parar. O pior é que, no fundo, eu sabia que aquilo não ia me levar a lugar nenhum, que eu podia acabar perdendo tudo, mas o impulso era mais forte do que qualquer razão. E sabe aquela sensação de quem promete algo para si mesmo e logo depois quebra essa promessa? Foi exatamente assim. Eu dizia, essa é a última aposta. E logo depois, já estava colocando dinheiro de novo, torcendo para ganhar, tentando recuperar o que tinha perdido. Era uma montanha-russa de emoções, cada aposta que eu fazia vinha acompanhada de uma esperança enorme e uma ansiedade esmagadora. Mas naquela fase, ainda não tinha consequências grandes na minha vida. Eu jogava com dinheiro que era meu, que eu podia perder, na minha cabeça. Não pedia nada para ninguém, não mentia, ainda. Era só o começo, a fase em que a gente acha que tem tudo sob controle, que é só uma brincadeira. Eu não percebia o quanto aquilo estava me arrastando para baixo, quanto a minha vontade de parar diminuía a cada dia. Lembro também que a sensação de ganhar algo, mesmo que fosse pouco, dava uma adrenalina que era difícil de explicar. Era quase como se eu tivesse superado uma dificuldade, como se eu tivesse controle da situação. Mas logo vinha a queda, a perda, o vazio. E aí a gente quer tentar de novo, para sentir aquele frio na barriga, para tentar aquele sorriso que vem quando o jogo sorri para você. Mas, aos poucos, a promessa inocente de que era a última vez começou a ficar cada vez mais difícil de cumprir. Eu sabia que estava me enganando, que estava mentindo para mim mesma, mas não conseguia largar. Aquele joguinho virou um refúgio, uma saída para a ansiedade, para a solidão, para tudo que eu não queria enfrentar. Eu me sentia presa num ciclo onde cada aposta era uma aposta comigo mesma, uma luta entre a vontade de continuar e a vontade de parar. No fundo, acho que foi aí que o vício começou de verdade. Não era mais sobre ganhar dinheiro ou perder uma aposta, era sobre conseguir aquele alívio imediato,
aquela sensação passageira de que eu podia controlar algo na minha vida. E eu prometia que ia ser a última vez, juro que prometia. Mas depois de cada rodada, já me pegava pensando na próxima, como se não houvesse outro jeito. Aquele foi só o começo da minha história com o tigrinho, uma história que eu nunca imaginei viver e que hoje eu quero contar para que outras pessoas possam entender o perigo que aquele joguinho pode trazer. Porque eu sei que muitos começam com uma promessa inocente e acabam presos numa mentira que eles mesmos criaram. No próximo capítulo, vou contar como esse ciclo de promessas e mentiras começou a afetar minha vida de verdade, no trabalho, na família e dentro de mim mesma. Você vai ver como a coisa foi ficando mais séria, até eu perceber que precisava pedir ajuda, mesmo sem saber como. Depois daquela primeira vez, eu continuei jogando. No começo, só de vez em quando, sempre me dizendo que era mesmo a última vez. Mas, confesso que, depois de um tempo, aquelas promessas começaram a perder o sentido. Viraram só palavras que eu dizia para tentar me convencer, e convencer as pessoas que me perguntavam. Era estranho como eu podia dizer, com tanta convicção, que ia parar e, logo depois, estar de novo com o celular na mão, pronta para apostar. Eu sentia uma mistura enorme de vontade e medo. Vontade de apostar, de tentar ganhar de novo, de recuperar o que eu tinha perdido. E medo do que podia acontecer se eu não parasse. Mas a vontade era maior. E o pior é que ninguém sabia. Nem minha família, nem meus amigos mais próximos. Eu inventava desculpas para onde ia, para o que estava fazendo. Às vezes, dizia que ia ao supermercado e, na verdade, ficava horas no celular tentando a sorte no tigrinho. Mentir para as pessoas que eu amava começou a se tornar uma rotina, e isso me deixava ainda mais triste. Eu tentava esconder o que estava acontecendo porque sentia vergonha, vergonha de admitir que estava perdendo dinheiro com aquilo, vergonha de ser vista como alguém que não tinha controle. E por mais que eu quisesse ser honesta, o medo de desapontar as pessoas me calava. Com o tempo, as apostas deixaram de ser só uma diversão e viraram uma necessidade. Eu percebia que, se não jogasse, ficava inquieta, ansiosa, quase como se faltasse alguma coisa. Eu não estava mais no controle, era o jogo que mandava em mim. Em algumas noites, eu ficava até muito tarde, tentando recuperar o que tinha perdido durante o dia. Era uma sensação de desespero e esperança misturadas, como se a próxima aposta fosse a solução para todos os meus problemas. Mas, claro, não era. Perder dinheiro passou a ser uma constante, e eu ainda assim insistia, achando que uma hora ia virar, que a sorte ia mudar. Era um ciclo sem fim, promessa, mentira, aposta, perda, culpa, e a promessa de parar de novo. Só que a cada rodada, a mentira para mim mesma e para os outros ficava mais pesada. Uma coisa que me marcou muito foi perceber que eu já nem confiava mais em mim mesma. Quando alguém me perguntava se eu estava jogando, eu negava sem pensar duas vezes. Eu já sabia que estava mentindo, mas não conseguia ser verdadeira, nem comigo nem com eles. A verdade é que aquele ciclo vicioso começou a destruir minha paz. Eu estava cansada de mentir, cansada de apostar, mas parecia que não tinha forças para quebrar aquilo sozinha. Eu queria parar, mas ao mesmo tempo sentia que precisava continuar. Durante o dia, minha cabeça estava dividida entre o medo daquilo tudo e o desejo de apostar mais uma vez. Era uma batalha constante dentro de mim. E isso me fazia sentir sozinha, porque ninguém ao meu redor sabia o que eu estava vivendo. Naquele momento, minha vida estava cheia de contradições. Eu queria me recuperar, mas me sabotava, queria confiar nas pessoas, mas mentia para elas, queria paz, mas buscava algo que me deixava ainda mais angustiada. Foi um período muito difícil, em que eu percebi o quanto o tigrinho tinha se tornado mais do que um simples jogo para mim. Era quase como se fosse uma parte da minha rotina, da minha identidade, algo que eu não conseguia abandonar. Mas mesmo nesse meio do turbilhão, ainda havia uma pequena parte de mim que resistia. Uma vozinha que dizia: "Você pode sair dessa. Não é tarde." E essa vozinha foi o que me manteve tentando encontrar um caminho para sair do ciclo vicioso em que eu estava presa. No próximo capítulo, vou contar como essa situação começou a afetar ainda mais a minha vida, principalmente no trabalho e nas minhas relações, e como o descontrole foi tomando conta de tudo ao meu redor. No começo, eu achava que estava tudo sob controle. Que dava para apostar uma vez ou outra, se divertir e parar quando quisesse.
Mas não foi assim que aconteceu. Aos poucos, o tigrinho foi tomando conta da minha vida, do meu tempo, do meu dinheiro, e principalmente da minha cabeça. Eu já não conseguia pensar em outra coisa além de quando ia poder jogar de novo. No trabalho, por exemplo, minha concentração caiu muito. Faltava foco, a cabeça viajava enquanto eu tentava cumprir minhas tarefas. Eu me pegava olhando pro celular, esperando a hora de poder sair e apostar. Era como se o resto do mundo não importasse. Com o tempo, comecei a usar o dinheiro que era para outras coisas, pagar contas, comprar comida, fazer pequenas coisas do dia a dia, para apostar no tigrinho. Às vezes eu me dizia que era só até recuperar o que tinha perdido, mas isso virou uma mentira que eu contava para mim mesma todos os dias. E quando não tinha dinheiro, aí que a situação ficava pior. Comecei a pedir empréstimos para amigos, para familiares, tudo sem contar para ninguém a real razão. Dizia que era para pagar uma conta urgente, que precisava de um favor, qualquer coisa, só para poder continuar apostando. Foi um ciclo que só aumentava a minha dívida e o meu desespero. Minha saúde começou a sofrer também. Eu não dormia direito, ficava ansiosa, com um aperto no peito que não passava. À noite, era comum eu ficar rolando na cama, pensando no jogo, nos números, na próxima rodada. A cabeça não desligava, e o cansaço era enorme. Além disso, meu humor mudou bastante. Eu ficava irritada com facilidade, me sentia triste e culpada, mas não sabia como pedir ajuda. A vergonha de admitir que tinha um problema era tão grande que preferia me isolar e esconder o que estava acontecendo. A sensação de solidão aumentava, e isso só reforçava meu desejo de apostar, como uma fuga da realidade. Minha família começou a perceber que algo não estava bem. Eu ficava mais distante, menos comunicativa. Sempre arrumava uma desculpa para não sair, para não falar direito. Eles começaram a ficar preocupados, mas eu negava, dizia que era só um momento difícil, que logo ia melhorar. Por dentro, eu me sentia cada vez mais perdida. O jogo tinha virado uma prisão invisível, e eu era a prisioneira. Queria sair, queria me libertar, mas não conseguia encontrar a chave. A vontade de apostar era maior do que a minha força de vontade para parar. Foi um dos momentos mais sombrios da minha vida, aquele em que a gente sente que está se afogando, mas não sabe como pedir socorro. E olha, não é fácil admitir que você perdeu o controle, que aquela promessa de ser a última vez virou mentira de novo. No próximo capítulo, vou contar como as mentiras para a família começaram a surgir, o medo de confrontar a verdade, e o que eu fiz para tentar esconder tudo isso. Quando o vício começou a crescer dentro de mim, eu sabia que precisava esconder. Não queria preocupar minha família, não queria ser motivo de discussão, nem de decepção. Então, as mentiras começaram a aparecer, devagar, mas logo se tornaram parte do meu dia a dia. Eu inventava histórias para justificar onde estava, para onde ia, e o que fazia com o tempo e dinheiro. Dizia que tinha trabalho extra, que precisava pagar alguma coisa urgente, até inventava despesas para justificar o dinheiro que sumia da minha conta. Era um esforço enorme manter tudo isso escondido, e a sensação de culpa só aumentava. Quando minha mãe me perguntava se eu estava bem, eu respondia que sim, com um sorriso que não existia de verdade. Eu não queria que ela percebesse que algo estava errado, que eu estava me afundando naquele jogo. A cada mentira, eu me sentia menor, mais afastada de quem eu amava. Até que chegou o dia em que precisei pedir dinheiro emprestado para continuar apostando. Foi o momento mais difícil. Pedi para minha avó, uma senhora de 70 e poucos anos, com muita fé e coração enorme. Na minha cabeça, era só mais uma aposta, uma chance de recuperar tudo o que tinha perdido. Ela confiou em mim, emprestou o dinheiro sem desconfiar de nada. E eu? Usei tudo para o tigrinho, achando que ia ganhar e pagar rapidinho. Mas não foi assim. A perda veio, e junto, a dor de ter enganado quem mais confiava em mim. Cada ligação que eu fazia para ela para pedir mais tempo para devolver o dinheiro doía no coração. A vergonha e o medo me consumiam. Eu não conseguia falar a verdade, e a mentira só fazia as coisas piorarem. Essa mentira para a família não era só uma questão de proteger eles, era uma forma de tentar proteger a mim mesma, de evitar o julgamento e o olhar de desaprovação que eu temia tanto. Mas a verdade é que isso só aumentou a distância entre nós. Eu me sentia mais sozinha, mais perdida,
porque não conseguia abrir meu coração e contar o que estava acontecendo de verdade. A mentira virou uma muralha, e eu estava presa atrás dela, sem saber como sair. Por mais que eu quisesse confessar, o medo e a vergonha me paralisavam. Nesse momento, eu não tinha ideia do quanto aquela mentira ia complicar ainda mais minha vida, e o quanto eu precisaria ser forte para enfrentar as consequências. No próximo capítulo, vou contar o momento em que tudo desmoronou de vez, o fundo do poço que me fez finalmente perceber que eu precisava mudar, e como foi essa virada na minha vida. Eu sempre achei que tinha controle sobre o que fazia. Sempre me disse que eu não era dessas pessoas que se perdiam em coisas como apostas, que isso nunca seria um problema para mim. Mas o que eu vivi foi exatamente o contrário. Aquele vício no tigrinho cresceu de um jeito tão rápido e silencioso que eu nem percebi quando cheguei no fundo do poço. O fundo do poço não é uma coisa que acontece de repente. É um caminho cheio de pequenos passos errados, de decisões que a gente vai tomando sem perceber o quanto elas nos afundam. No meu caso, esse caminho começou quando eu pedi dinheiro emprestado para minha avó para apostar, acreditando que ia recuperar tudo rápido. Mas isso foi só o começo da minha queda. Com o passar do tempo, a mentira foi ficando cada vez maior, e a culpa foi crescendo dentro de mim. Eu sabia que estava traindo a confiança das pessoas que mais amava, mas a vergonha me impedia de abrir o jogo. Eu vivia uma mentira, escondendo minhas apostas, as dívidas, o desespero de tentar recuperar o dinheiro perdido. Foi minha avó que, mesmo com todo amor, percebeu que algo estava errado. Ela começou a fazer perguntas, a cobrar o dinheiro que tinha me emprestado. Eu tentava fugir, inventava desculpas, prometia que ia pagar, que só precisava de mais um tempo. Mas a verdade é que eu não tinha dinheiro nenhum. Minha cabeça estava tão tomada pelo vício que eu não conseguia pensar direito, só em apostar mais uma vez, na esperança de virar o jogo. Até que um dia, durante uma conversa, minha avó me perguntou diretamente se eu estava pagando as contas. Aquela pergunta me paralisou. Eu não sabia o que responder. Eu tinha perdido completamente o controle da situação, e a vergonha foi tão grande que comecei a chorar ali mesmo. Foi um momento doloroso, um dos mais difíceis da minha vida. A partir dali, tudo começou a desmoronar. As pessoas começaram a desconfiar, a minha família ficou preocupada. Eu não conseguia mais esconder o que estava acontecendo, e as consequências das minhas escolhas vieram com força total. Perdi a confiança de quem eu mais amava, me distanciei das pessoas, e me vi sozinha com o meu problema. Naquele fundo do poço, eu tive que encarar a realidade que vinha tentando fugir, eu precisava de ajuda. O vício no tigrinho não era algo que eu podia superar sozinha. Eu estava perdida, e só admitindo isso que poderia começar a mudar. Foi um processo lento e doloroso. Tive que aprender a reconhecer meus erros, aceitar que tinha um problema sério, e buscar apoio. Procurei ajuda profissional, comecei a conversar com pessoas que entendiam o que eu estava vivendo. Foi difícil abrir o coração, enfrentar o medo do julgamento, mas foi o primeiro passo para a minha recuperação. Além da ajuda profissional, eu precisei do apoio da minha família. No começo, as coisas estavam muito difíceis entre nós, porque eu tinha machucado a confiança deles. Mas com o tempo, eles começaram a entender, a me apoiar, e isso fez toda a diferença. O caminho para sair do vício não foi fácil. Teve dias que eu quis desistir, que pensei que nunca ia conseguir. Mas cada pequena vitória me dava força para continuar. Aprendi a lidar com a ansiedade, a encontrar outras formas de enfrentar os momentos difíceis, sem precisar recorrer ao jogo. Hoje, olhando para trás, vejo o quanto aquela crise foi importante para a minha vida. Foi o momento em que eu tive que me enfrentar de verdade, olhar para dentro e decidir que queria mudar. Não foi simples, não foi rápido, mas foi o começo da minha transformação. Se eu pudesse dar um conselho para quem está passando por algo parecido, eu diria: não tenha medo de pedir ajuda. Você não está sozinho, e reconhecer que precisa de apoio é o primeiro passo para a liberdade. A mudança começa quando a gente aceita a nossa realidade e decide que merece uma vida melhor. No próximo capítulo, vou contar como foi reconstruir minha vida depois do fundo do poço, as dificuldades que enfrentei, as lições que aprendi e a esperança que encontrei para seguir em frente. Depois de tudo o que aconteceu, o mais difícil foi encarar o silêncio. Quando o vício se torna público, quando a verdade aparece, as palavras somem. Ninguém sabe o que dizer, nem você mesma.
A vergonha ainda morava dentro de mim. Eu tinha decepcionado minha família, perdido dinheiro, perdido a confiança deles e, talvez o mais doloroso, perdido a confiança em mim. Mas ali, no meio dos destroços, eu decidi que não podia continuar daquele jeito. Eu precisava recomeçar, mesmo que fosse do zero, mesmo que cada passo doesse. Comecei pela coisa mais difícil, pedir desculpas de verdade. Chamei minha avó, minha mãe e minha irmã para conversar. Não tinha mais desculpa, mais enrolação. Só tinha a verdade, crua e difícil de dizer. Falei do vício, das mentiras, do dinheiro que gastei. Elas ouviram tudo em silêncio. Doeu ver a expressão no rosto delas, mas, ao mesmo tempo, foi libertador. Quando terminei, minha avó me abraçou e disse: "Filha, o que passou, passou. Mas agora você precisa se cuidar." Aquilo mexeu comigo. Era como se, depois de tanto tempo correndo atrás de uma solução mágica, eu finalmente tivesse ganhado uma segunda chance, não no jogo, mas na vida real. Foi aí que comecei a buscar ajuda de verdade. Encontrei um grupo de apoio online para pessoas com vício em jogos. No começo, eu não falava nada. Só ouvia. E cada história era um espelho do que eu tinha vivido. Eu não era a única, e isso me deu forças. Fui entendendo que o que eu tinha passado era um problema sério, sim, mas que podia ser tratado com esforço, paciência e ajuda. Comecei também uma terapia com uma psicóloga que já tinha atendido outros casos de vício em apostas. Ela me ajudou a entender por que eu procurava tanto o tigrinho. Não era só pelo dinheiro. Era a fuga da ansiedade, da tristeza, da sensação de fracasso. Eu jogava porque, por alguns minutos, esquecia dos meus problemas. E perceber isso foi essencial para começar a mudar de verdade. Além disso, precisei reorganizar minha vida financeira. Fiz um caderno e anotei tudo: dívidas, datas, valores. Comecei a pagar aos poucos o que devia, com o pouco que eu ganhava. Tive que aprender a dizer não para mim mesma várias vezes. A tentação de voltar era enorme. Bastava uma propaganda na internet, uma lembrança de uma vitória antiga, mas eu respirava fundo e lembrava de tudo que tinha perdido. Também voltei a fazer coisas simples que eu gostava e tinha deixado de lado. Caminhar na rua, ouvir música, conversar com amigos, os que ficaram. Cada momento assim era uma pequena vitória. Era como reaprender a viver. Meu celular, que antes era a porta de entrada pro jogo, virou meu aliado na recuperação. Baixei aplicativos para me ajudar a controlar os gastos, acompanhei vídeos de pessoas que também saíram do vício, li histórias de superação. A internet, que tinha sido o lugar da minha queda, virou também o lugar da minha reconstrução. Claro que tiveram recaídas. Não vou mentir. Teve um dia que quase instalei o aplicativo de novo. Mas eu respirei, peguei meu caderno, li tudo o que tinha escrito sobre como me sentia na pior fase, e aquilo me segurou. Ficar limpa, longe do vício, é uma luta diária. É uma escolha que você tem que renovar todo dia. Mas com o tempo, fica mais fácil. O desejo vai diminuindo, a clareza vai voltando. E sabe o que me ajudou também? Começar a ajudar outras pessoas. No grupo de apoio, passei a contar minha história. Vi gente chorando, agradecendo, dizendo que se identificava. Isso me deu propósito. Me fez perceber que minha dor, apesar de tudo, podia virar um instrumento de mudança. Hoje eu sei que não apaguei tudo o que fiz. As marcas continuam aqui. Mas aprendi a olhar para elas com menos culpa e mais aprendizado. A dor virou força. E cada passo dado longe do tigrinho é um passo em direção à mulher que eu quero ser. No próximo capítulo, vou compartilhar como foi voltar a sonhar de novo, reconstruir meus relacionamentos e recuperar, aos poucos, a alegria que parecia impossível de sentir. Durante muito tempo, eu achei que tinha perdido minha chance. Que meus erros tinham apagado qualquer possibilidade de voltar a sonhar. Quando a gente chega no fundo do poço, parece que não tem mais volta, que o que foi quebrado não dá para consertar. Mas aos poucos, com muita paciência e apoio, fui descobrindo que não é bem assim. Começar a sonhar de novo foi como reaprender a andar. No começo, insegura, com medo de cair. Mas depois, com passos pequenos e firmes,
comecei a ver que a vida me dava novas oportunidades, não do jeito que eu esperava, mas de formas que eu nunca tinha imaginado. Voltar a acreditar em mim mesma foi o primeiro desafio. O vício tinha me deixado com a autoestima lá embaixo. Eu me sentia fraca, incapaz, como se todo mundo estivesse me julgando. Mas a terapia, o grupo de apoio e o carinho da minha família foram fundamentais para reconstruir essa confiança. Cada pequena conquista, pagar uma conta em dia, dizer não a uma tentação, conversar honestamente com alguém, era uma peça nova que eu colocava nessa estrutura que eu estava levantando dentro de mim. Um dos momentos mais marcantes dessa reconstrução foi quando eu voltei a estudar. Nada muito grandioso no início, apenas um curso online de marketing digital. Era algo que eu sempre tive curiosidade, mas nunca investi tempo. Antes, todo o meu foco estava nas apostas. Agora, eu queria preencher meu tempo com coisas que me fizessem crescer de verdade. No começo, achei que não ia dar conta. Mas percebi que estudar me dava uma sensação boa de conquista. Ver um certificado no meu nome, completar uma aula, entender um assunto novo, tudo isso me dava aquela faísca de orgulho que eu achava que tinha perdido para sempre. Comecei a anotar meus sonhos em um caderno. Pequenos e grandes. Coisas simples como voltar a fazer exercícios ou viajar para uma cidade nova. E coisas maiores, como conseguir um emprego na área ou ajudar outras mulheres que passaram pelo mesmo. Um dia, escrevi: quero que minha avó volte a sentir orgulho de mim. Não por culpa, mas por gratidão. Ela foi uma das únicas pessoas que continuou acreditando, mesmo sem entender muito bem tudo o que eu estava passando. E eu sabia que, reconstruindo minha vida com dignidade, eu poderia, aos poucos, devolver a ela não o dinheiro, porque isso viria com o tempo, mas a tranquilidade de ver que eu estava bem de novo. Me aproximei também da espiritualidade. Não falo de religião necessariamente, mas de me reconectar com alguma coisa maior. Eu precisava sentir que a vida tinha propósito, que tudo que eu tinha vivido servia para algo além da dor. Passei a meditar, escrever meus sentimentos num diário, agradecer mais. Parece bobeira, mas isso foi curando partes dentro de mim que nem eu sabia que estavam machucadas. Com o tempo, voltei a me relacionar com amigos. Alguns tinham se afastado, outros estavam esperando só uma abertura. E nessas conversas sinceras, percebi o quanto a gente finge que está bem, o quanto esconde nossas dores. Falar abertamente sobre o que vivi fez com que outras pessoas também se abrissem. Criamos laços mais verdadeiros, com base em quem éramos de verdade, e não no que tentávamos parecer ser. Outra conquista foi voltar a ter controle do meu dinheiro. Eu, que antes não conseguia ver R$ 10 na conta sem querer apostar, agora conseguia planejar meus gastos, guardar um pouquinho, me organizar. Ainda não era muito, mas era meu. E, mais importante, era limpo. Sem culpa. Sem vício. Sem arrependimento. Talvez uma das coisas mais lindas desse processo todo foi olhar no espelho e gostar da mulher que eu estava me tornando. Não perfeita, longe disso. Mas alguém que lutou, que caiu feio e mesmo assim escolheu levantar. Voltar a sonhar foi, na verdade, um ato de coragem. Porque sonhar exige acreditar que o futuro pode ser melhor, mesmo quando o passado machuca. Hoje, meus sonhos são mais reais. Não são promessas vazias de riqueza rápida ou sucesso fácil, como aquelas que o tigrinho me vendia. São sonhos com raiz, com trabalho, com esforço, com verdade. E por isso mesmo, são muito mais bonitos. No próximo e último capítulo, quero dividir com você como está minha vida hoje. Não como uma história com final feliz de conto de fadas, mas como alguém que segue, todos os dias, escolhendo recomeçar. Se alguém me perguntasse um ano atrás onde eu imaginava estar hoje, eu provavelmente diria que não sabia. Porque, naquela época, eu estava perdida. Vivia de promessas que não cumpria nem para mim mesma. Acordava todos os dias com aquela sensação de peso no peito, como se algo estivesse sempre me cobrando, me puxando para baixo. Mas hoje, quando acordo, sinto outra coisa. Sinto leveza. Sinto presença. Sinto vida. Não foi fácil chegar até aqui. Cada dia foi um desafio diferente.
Teve manhã que tudo parecia calmo e, do nada, vinha uma lembrança, um arrependimento, uma vontade de voltar pro que era confortável, mesmo sabendo o quanto aquilo me fazia mal. Mas fui criando outras rotinas, outros hábitos. Fui preenchendo os espaços que antes eram tomados pela ansiedade com coisas que realmente me trazem paz. Hoje, por exemplo, eu trabalho com redes sociais para pequenos comércios aqui de Vitória. Lembra daquele curso de marketing digital que comentei? Pois é, ele abriu uma porta que eu nem sabia que existia. Comecei ajudando um amigo que vendia marmitas, depois fiz umas artes para uma floricultura, e quando vi, já tinha 3 clientes fixos. Não ganho rios de dinheiro, mas é honesto, é meu e me faz bem. É o tipo de trabalho que, no fim do dia, me deixa com a sensação de que estou construindo algo. Também aprendi a cuidar melhor do meu dinheiro. Faço planilhas, separo o que é para pagar conta, o que posso gastar, e até tento guardar um pouquinho todo mês. A liberdade que vem quando você olha sua conta bancária e sabe exatamente o que está ali, é diferente. É como se, depois de tanto tempo na escuridão, eu estivesse aprendendo a caminhar com os olhos abertos. Minha relação com minha avó, minha mãe e minha irmã foi uma das maiores vitórias nesse processo todo. Não foi rápido, nem automático. A confiança é como um vaso quebrado, dá para colar, mas você precisa de tempo e muito cuidado. Hoje, minha avó sorri quando fala comigo. Ela diz que voltou a dormir tranquila, e isso, para mim, vale mais do que qualquer quantia em dinheiro. Voltei a me permitir coisas simples, andar na praia no fim da tarde, fazer um café com calma, assistir a um filme inteiro sem estar com a cabeça em outro lugar. É nessas pequenas coisas que encontrei minha paz. Antes, eu estava sempre buscando emoção, aquela sensação imediata de recompensa, de agito. Agora, aprendi a valorizar o silêncio, o ritmo calmo, a estabilidade. E sabe o que é mais curioso? As pessoas começaram a me procurar. Mulheres, especialmente, que viram meus desabafos em redes sociais, que ouviram minha história através de algum grupo ou vídeo. Gente que está passando por situações parecidas, com a mesma sensação de descontrole que eu já conheci tão bem. Quando converso com elas, não trago fórmulas mágicas. Só digo, eu te entendo. E dá para sair disso, sim. Porque dá. E eu sou prova disso. Claro que nem tudo são flores. Tem dias difíceis, sim. Tem dias que bate insegurança, medo do futuro, saudade do que poderia ter sido. Mas hoje eu sei lidar com essas emoções de outro jeito. Em vez de fugir, eu respiro. Em vez de esconder, eu falo. E isso muda tudo. O mais importante, para mim, é que eu voltei a me enxergar. Antes, eu me sentia só um erro ambulante. Agora, me vejo como uma mulher em construção. Com cicatrizes, sim. Mas com força, com verdade. E com vontade de viver uma vida limpa, leve e com propósito. Uma vez, numa conversa com minha irmã, ela me disse: "Você voltou a sorrir com os olhos." E eu nunca esqueci disso. Porque sorrir com os olhos não é só estar feliz por fora. É sentir, lá dentro, que você está onde deveria estar. Que você não precisa mais fingir. Que está tudo bem não ser perfeita, desde que você esteja tentando de verdade. Hoje, eu posso dizer que sou outra pessoa. Não por causa de uma mudança mágica, mas porque escolhi, todos os dias, trilhar um caminho diferente. Um caminho mais calmo, mais sincero, mais meu. E se você chegou até aqui lendo minha história, só tenho uma coisa a te dizer: dá para recomeçar. Mesmo depois de tantas mentiras, tantos tombos, tantos arrependimentos. Dá, sim. Porque enquanto houver vida, ainda existe chance de virar a página. Essa história não termina aqui. Ela continua todos os dias que acordo decidida a não repetir o que já me fez mal, continua quando alguém escuta meu relato e se sente menos sozinha. Continua quando eu escolho a calma em vez da pressa. E, principalmente, quando eu olho para mim mesma com carinho, e não com julgamento. Obrigada por ter me acompanhado até aqui. Que a minha trajetória te inspire, não por ser perfeita, mas por ser real. E quem sabe, um dia, a gente se encontre por aí. De cabeça erguida, coração tranquilo, e com os olhos sorrindo de novo.
Se você já passou por algo parecido ou conhece alguém que está vivendo isso, compartilhe aqui nos comentários. Sua história pode ajudar outras pessoas também. Estamos juntos nessa caminhada. Quer mais histórias reais como essa? Se inscreve no canal, ativa o sininho e vem fazer parte dessa comunidade que acredita na força do recomeço. Se esse vídeo tocou o seu coração, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Às vezes, uma história assim pode ser o primeiro passo para a mudança de alguém.